sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Instituto InVídeo. Aqui você terá conhecimento sobre vários assuntos de doenças, notícias importantes para a saúde da mulher. Mais uma vez eu estou aqui com o Dr. Leonardo Campbell, doutora Charbélia Diniz, cirurgiões ginecologistas, diretores do Instituto InVídeo. Eu sou Marina Simpson, jornalista, e o assunto de hoje é a mudança recente no Brasil da lei sobre a laqueadura. Agora temos novas regras e uma dessas regras é que a mulher não precisa mais do aval do homem, do cônjuge, do marido, para fazer o procedimento. A outra mudança é que a idade mínima saiu dos 25 para os 21 anos e também o procedimento ele pode ser feito no momento do parto. Eu gostaria de saber o que vocês acharam dessas mudanças, dessas principais mudanças da lei. Na minha opinião, eu achei importantíssimo essas mudanças. Essa necessidade do aval do cônjuge, essa necessidade da paciente ela ter que pedir uma permissão para poder ela escolher se ela quer ou não ter filhos. Isso realmente era um pouco antiquado, né? Um pouco até mesmo injusto para as mulheres, né? O fato da mulher também ter que esperar depois do parto para decidir se ela vai laquear ou não, fazer outro procedimento cirúrgico depois do parto cesariano, isso também caiu por terra agora. Isso é uma importante decisão. Mas o que a gente quer deixar mais frisado, pelo menos no meu ponto de vista, é a preocupação também de aumentar o número de cesáreas para se fazer laqueadura no parto. Isso também a gente tem que pensar, né, que se a paciente ela quer tanta laqueadura que ela vai optar por um parto cesáreo. Ou aquelas pacientes que têm desejo de ter o parto cesáreo, porque a paciente ela pode escolher a via de parto dela, né? Ela tem o direito de escolher a via de parto dela e ser muito bem orientada pelo seu obstetra qual que é a melhor via de parto. Mas há também esses questionamentos que a gente pode levantar, tipo, será que isso não vai aumentar um pouco o número dos partos cesáreos? Mas enfim, a paciente não ter que ser submetida a um novo procedimento, isso é um ganho enorme. O fato da paciente também poder escolher se ela quer ou não laquear mais jovem também, isso tornou-se uma possibilidade. Existem várias mulheres que elas não querem ter filhos, isso é uma opção dela. E ela tem esse direito agora de poder fazer ou não mais cedo, né? Fazer a laqueadura mais cedo. Claro que a paciente que nos procura para fazer uma laqueadura, que não tem filhos, que é tão jovem, sempre é de bom tom, né? Uma boa prática médica, oferecer métodos reversíveis para essa paciente antes dela tomar essa decisão. Mas é o direito dela, sim, poder fazer esse tipo de esterilização, né? É importante até a gente explicar, doutor, o que é a laqueadura, para quem ainda não sabe, e explicar que é um processo, que é um procedimento que ele é irreversível, né? O que é, ele é irreversível mesmo? Sim, essa é uma boa pergunta. E vamos dizer, o conceito de laqueadura justamente é esse. Também chamado de esterilização feminina, né, ou esterilização definitiva, né, feminina. Ele, na prática, é irreversível. Em alguns casos, a mulher pode mudar de ideia, pode querer fazer um procedimento que chama de reversão da laqueadura, mas existe uma série de condições para que isso realmente ocorra, uma técnica cirúrgica mais delicada. Depende muito de como se deu o processo de cicatrização daquela paciente após a cirurgia inicial, que é uma cirurgia, uma laqueadura, e outra cirurgia em si, resumindo, com baixa chance de dar certo. Então, quando a mulher decide pela laqueadura, é importante ela saber que realmente é uma decisão para a vida dela, né? Que existe a chance, sempre é bom a gente lembrar de reverter, mas ela é muito baixa, porque aquele procedimento foi realmente desenhado, realizado para que não aconteça de novo. E é muito mais, vamos dizer assim, frequente a mulher se arrepender de uma laqueadura que, vamos dizer assim, não deu certo e acabou engravidando depois, né? Do que uma mulher que se arrependeu depois que fez a laqueadura e quer engravidar depois. Então, por causa disso, a técnica foi se desenvolvendo de tal forma que evitasse essa questão da falha da laqueadura, né?
Então, é um procedimento cirúrgico que envolve anestesia, envolve ir para o hospital. Ele tem seus riscos, né, em relação a, desde um anestésico que ela vai usar, a medicação que ela vai usar na cirurgia, pode dar alguma reação, até a questão de sangramento, infecção, lesão de outros órgãos. É um risco baixíssimo e ele tem que ser individualizado por paciente numa consulta médica, mas não deixa de ser uma cirurgia, né? E então é uma decisão, resumindo, muito importante e definidora, né, em relação à vida dela. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que a laqueadura, ela tem sua vantagem em relação ao preservativo, por exemplo, porque o preservativo, na hora da relação, ela tem que se lembrar, né, de usar, mas ela não protege de DST, né, de IST, no caso, infecções sexualmente transmissíveis, como o preservativo protege. Então, a gente tem que lembrar os pacientes disso, que numa relação sexual não estável, né, vamos dizer, ela não é casada, não é monogâmica, então ali a gente tem uma questão de risco de IST se ela não usa o preservativo, independente de ter feito laqueadura ou não. Antigamente, as mulheres optavam pela laqueadura porque já tinham tido muitos filhos, é isso? Historicamente, como que é a busca pela laqueadura? Como que era lá atrás e como que é hoje em dia? Na realidade, lá atrás se fazia a laqueadura até compulsoriamente. A paciente já chegava, às vezes, com 5, 6 partos e muitas vezes nem tinha autorização dessa paciente para se realizar a laqueadura, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, com a lei, com a advento da lei, que não poderia fazer durante o parto, a paciente ela tem que ter esse consentimento. A partir do dia que ela definiu que ela deseja, ela tem que ter um prazo de 60 dias para se fazer o procedimento cirúrgico. Isso é documentado e isso não mudou na lei. A lei permanece dessa forma. Quando a paciente tomou a decisão, entre a tomada da decisão, tem que se correr 60 dias antes do procedimento cirúrgico ser realizado para dar tempo dela repensar nessa decisão dela. E hoje em dia as mulheres elas recorrem a esse recurso de esterilização como um método definidor mesmo, né? Tipo, não vou ter filho, é meu corpo, minhas regras. Cada vez mais pacientes sem filhos, né? Cada vez mais pacientes sem filhos com esse desejo. Lembrando que, exatamente isso, a cirurgia, a laqueadura é uma cirurgia, um processo cirúrgico, ela tem risco. E ela pode, muitas vezes, a gente pode pensar em outras situações, outros elementos anticontraceptivos para evitar assim, um método tão definitivo. Existem muitos casos também de pacientes que tiveram seus filhos do primeiro casamento e conheceram um novo parceiro e quer ter um filho com um novo parceiro e tende a fazer a reversão da laqueadura. O processo de reversão da laqueadura, a taxa de sucesso é muito baixa. E diante desses cenários, se a paciente houver arrependimento, até mesmo para aquelas que não tiveram filhos, mas teve o arrependimento de ter feito a laqueadura, existem os tratamentos de reprodução assistida, como a fertilização in vitro. A fertilização in vitro ela pode tornar possível uma gestação pós-laqueadura também. Existe esse recurso, né? Depois no arrependimento da laqueadura, depois ela quer ter filho. Só que o grande problema, só cortando um pouquinho, desculpa. O grande problema é que essa fertilização in vitro, ela é disponível em pouquíssimos serviços no SUS no Brasil. Pouco acessível, né? Pouco acessível e as filas são quilométricas. São de anos esperando para o tratamento. Então, a fertilização in vitro ela se torna acessível no tratamento privado, com um custo altíssimo. Então, se a paciente pensa em laquear, talvez pensando no acesso a um serviço público de saúde para fazer fertilização in vitro, isso muitas vezes não vai acontecer. Na grande maioria das vezes não vai acontecer. Vocês conhecem ou já tiveram muitos casos de pacientes que se arrependeram da laqueadura? Sim, vários. É importante a gente falar isso porque uma das novas regras é justamente a diminuição da idade, dos 25 para os 21 anos, que é uma idade muito jovem, talvez por uma decisão tão radical no sentido da laqueadura em si, como vocês falaram, existem outros métodos contraceptivos, né? Mas a lei do planejamento familiar, ela prevê também um aconselhamento psicológico, né? E faz parte da nossa função como médicos, perceber se a paciente realmente está segura daquilo e vamos dizer, se ela reúne condições para tomar uma decisão a longo prazo. Caso que a gente pode pedir um parecer psicológico, por exemplo,
E para embasar essa decisão, então a gente pede que a paciente tenha essa conversa, nós mesmos temos, né? E que ela converse mesmo com o profissional, né? Para esse profissional dar um parecer técnico dele. Se aquela paciente realmente reúne condições para essa decisão mais a longo prazo, mas não é nosso papel dizer para ela, não, você não tem condições, mas a gente pode realmente pedir ajuda nessa tomada de decisão. Curioso que geralmente nos casos que passaram por mim, a maioria das pacientes que tiveram arrependimento são aquelas que já tinham seus filhos com o primeiro parceiro e no segundo parceiro e fez laqueadura nesse cenário e depois casou de novo, entrou em outro relacionamento e a partir daí teve o desejo de novos filhos. As pacientes que fizeram laqueadura sem filhos por decisão própria, decisão assim, eu não quero ser mãe, não quero ter filhos, etc., eu nunca tive um caso assim. Você já teve o paciente se arrepender? Essas que não têm filhos e decidiram fazer. É mais frequente para as pacientes que fizeram laqueadura num pós-parto, por exemplo. É importante dizer também que a gente faz essa cirurgia de reversão da laqueadura. O paciente que se arrependeu. A gente faz, inclusive, a robótica, que é uma indicação muito boa por causa da precisão e estabilidade dos movimentos que o robô permite que a gente faça. Então, tem que ser dadas suturas milimétricas e inframilimétricas. Os fios, às vezes, são nem vistos a olho nu, de tão pequenininho que é, porque a tuba uterina é uma estrutura muito frágil. Né? Se a gente pega com uma pinça, às vezes ela já se danifica. Então, tem que ser uma cirurgia muito delicada. E mesmo assim, as chances de sucesso são baixas, né? Menos de 20%. E tanto para a laqueadura em si, a cirurgia robótica também é utilizada? É uma indicação de exceção. No caso, a indicação dela seria, vamos dizer, uma escolha mesmo da paciente por ter essa vantagem da tecnologia associada ao procedimento. Mas, via de regra, a gente reserva a cirurgia robótica para procedimentos mais complexos. A reversão é bem mais complexa do que a realização da laqueadura. Sobre essa novidade, então, o que vocês acham importante que as mulheres tenham em mente? Eu acho importante que elas tenham opções reversíveis com alta taxa de sucesso de contracepção, algumas delas compatíveis com a laqueadura, que a gente chama de índice de Pearl, que é um índice que, em 100 mulheres, quantas mulheres engravidaram para cada método? Isso é fruto de estudos e está disponível na Organização Mundial de Saúde. No site da Organização Mundial de Saúde a gente consegue ter acesso a essa informação. Então, por exemplo, o Mirena, ele é muito parecido com esse índice de taxa de falha da laqueadura. Então, existem métodos reversíveis que têm chances altíssimas de sucesso nesse quesito de contracepção, né? É importante dizer que o Mirena é o DIU, né? É um dispositivo intrauterino com levonorgestrel. Né? Isso, com levonorgestrel, que é intrauterino. Então, a ação dele, ela é comparada com a ação da laqueadura e é um método reversível. Então, não que a gente é contra a laqueadura, muito pelo contrário, tanto é que nós fazemos no consultório. É um desejo da paciente, a gente tem que respeitar o desejo da paciente. Porém, ela tem que estar muito bem orientada que existem métodos reversíveis, que ela pode escolher entre os milhares que a gente tem atualmente. Né? É verdade, é muito comum quando sai uma notícia dessa na mídia, né? Que as pacientes procurem se informar e venham para o consultório mesmo com essa dúvida, né? Mas eu acho que a gente não pode esquecer que a gente, por exemplo, na nossa prática, essa exigência do cônjuge já não era, vamos dizer, algo, não era exigido, não era limitador, nem para os convênios médicos também não. Isso é uma coisa arcaica mesmo, que foi retirada ali da escrita da Lei do Planejamento Familiar e eu acho que vai abrir portas, né, para esse processo, mas que o básico continua a ser a consulta médica e o entendimento do médico e da paciente que aquela laqueadura é o procedimento mais adequado naquele momento de vida dela. Né? E existem casos específicos de saúde que a laqueadura é recomendada para a mulher? Existem. Pacientes com múltiplos partos cesáreos, por exemplo, que já está com o útero muito danificado por esses partos, o médico ele tem essa opção de poder laquear o paciente. Hoje em dia, claro que tudo isso é mais planejado do que antigamente, né? Mas existe essa condição de saúde da paciente que uma nova gestação colocará ela com risco de morte. Então, isso já
faria laqueadura nesse sentido, ou em casos que, exatamente isso, né, Léo? Em casos que a paciente se colocaria em risco de vida se ela engravidasse novamente. Isso E restrição ou impossibilidade de outros métodos, né? Por exemplo, não poderia usar hormônios por causa de um risco de uma neoplasia, de um câncer, ou no caso da paciente virgem, que existe uma certa limitação ali para a colocação do DIU, né? Que a gente acaba ficando um pouco sem opção. O importante é o que a gente fala, sempre consultar o seu médico, conversar, porque cada caso é um caso, né, Isso. doutora? O tratamento é sempre personalizado, individualizado, então, se você tem essa dúvida, converse com o seu médico, se informe. Aqui a gente está sempre trazendo assuntos importantes para a saúde da mulher. Conhece alguém que precisa desse conteúdo? Compartilhe esse vídeo. Siga a gente nas redes sociais. Aqui em algum local você vai ver o Instagram dos doutores, no Instituto InVídeo também. E a gente fica por aqui até o nosso próximo podcast. Tchau, tchau. Obrigado.